dos seus erros e dos seus acertos, tá certo? Todas as correções são individuais, tá bem? Continuando a minha fala sobre a atividade que a gente tinha deixado, a atividade da página 63, contexto de referência na página 62. Só um minuto, Raíssa. Não tem problema, a gente vai corrigir agora, tá bem? Lembrando que se você perder alguma fala minha, a correção da atividade vai estar no Google Sala de Aula e esse vídeo vai estar no nosso canal, tá certo? Quem não fez uma questão ou outra, a gente vai refletir sobre elas para fazer agora, tá bem? E eu quero pedir uma coisa para todos vocês, já que a gente está com os 26 alunos aqui, que vocês ponham o nome de vocês aqui no chat. Essa vai ser a nossa frequência, tá certo? Todo mundo ponha o seu nome e coloque apenas uma vez, tá? Uma única vez, coloque o nome e, por favor, a turma, tá bem? Porque o meu diário ainda é individual, não é conjunto das duas turmas. Manda o nome de vocês aqui para eu ter o registro de vocês. Ah, mas e aí quem não está podendo assistir agora? Sim, manda agora, tá bem? Quem não está podendo assistir agora, porque, por exemplo, está com um problema na conexão, um problema na internet, isso aí é outro caso que, se você não pode assistir a aula agora, mas você viu a aula no canal e você me devolveu as atividades prontas, claro que eu vou reconhecer a sua presença, a sua frequência. Claro que eu vou dar um peso para a sua presença. Porque você não viu a aula agora ao vivo, não é porque você não quis. Pode ser que é porque não deu, né? Como é o caso de alguns alunos que já me informaram, até em outras turmas. Por favor, nome completo, tá bem? Mas se você já mandou só o primeiro, o segundo nome, deixa do jeito que tá. Mas quem vai mandar ainda, manda o nome completo, por favor, tá bem? Vamos lá. Para agilizar um pouco, que a fala já se prolongou demais, vamos direto para as questões. Porque o texto aqui é sobre o preconceito linguístico e a gente discutiu muito sobre isso na aula passada, né? Não que esse muito seja de que foi cansativo. Foi uma discussão maravilhosa que poderíamos até falar muito mais sobre isso. Mas que fique para outro momento. Vamos direcionar aqui nossa aula para que seja bem objetiva. Primeira questão. O sistema de comunicação dos animais pode ser comparado ao nosso sistema linguístico? Justifique. Não. Posso falar, professor? Pode, claro. Pode sim. Não. De acordo com o texto, o nosso sistema de comunicação é o que nos diferencia dos outros animais. Isso. Mais alguém quer compartilhar a resposta aqui com a gente? Vamos lá. Como ninguém quer compartilhar, eu vou deixar aqui a resposta para vocês. Nossa, não. Pode falar sim. Pode falar. Não, porque a linguagem dos animais são diferentes do que a nossa. Exatamente. Vamos nos atentar. É a página 63, tá certo, Raikkonen? Todas as respostas de quem me devolveu, de quem já me devolveu essa atividade, está exatamente dentro do que eu queria. Não necessariamente com recortes do nosso texto. Com a opinião de vocês também, que eu gostei bastante dessa parte. Pois não? Bom, vamos reler a pergunta para respondermos com mais clareza. O sistema de comunicação dos animais pode ser comparado ao nosso sistema linguístico? Sim ou não, e você justifica. Segundo o texto, e principalmente segundo a autora, o sistema de diálogo é o único sistema que permite a comunicação, falando de seres humanos. Logo, a resposta para essa pergunta seria não, pois não há diálogo na comunicação entre os animais, certo? Não, pois o sistema de comunicação dos humanos ocorre com diálogos, diferente do sistema de comunicação de todos os outros animais. Alguns se comunicam por alguns gestos, sinais, coisas assim do gênero. Outros se comunicam por algumas transmissões, mas nenhuma outra espécie mantém diálogo como os seres humanos, certo? Lembrando, se você perder alguma fala, a correção vai estar no Google Sala de Aula e esse vídeo vai estar no nosso canal. É
sempre importante lembrar isso. Mas se você quiser, eu repito a resposta com certeza. Então, continuando nossa correção. Para quem chegou agora, a gente está na página 63, fazendo a correção da atividade que nós começamos na aula passada, certo? Segunda questão. Que argumento a autora utilizou para embasar sua ideia de que não existe homem sem língua? Vamos lá. Pablo Pinheiro, a linguagem é fundamental para o homem. Necessariamente essa é a ideia, mas eu quero que vocês podem ligar o microfone para que vocês falem, compartilhem as respostas, se alguém quiser, claro. Eu imagino que alguém vai querer. Pode sim. Eu recortei do texto. Quem é surdo, por exemplo, usa a linguagem de sinais. Está certo? Tá certo, tá certíssimo. A ideia principal é de que há uma necessidade de comunicação entre nós. Como você falou, quem é surdo, por exemplo, surdo ou mudo, utiliza a linguagem de sinais. Quem é cego é Igor, página 63. Tem o braille, né, para fazer a leitura de alguma coisa, por exemplo, para se comunicar. Então, devido a essa grande necessidade do ser humano de se comunicar, nós desenvolvemos outros métodos que não seja a fala. Existe uma comunicação de vários segmentos, de vários setores para nós seres humanos. Temos a fala, temos a escrita, temos a linguagem de sinais, temos o braille, temos muitos meios de nos comunicarmos, certo? A ideia principal, no caso, a questão pede que você se prenda ao texto, né? Já que ele pede que argumento a autora utilizou. É o argumento da necessidade que o homem tem de se comunicar. E como eu falei, que algumas pessoas não estavam presentes na aula passada, essa necessidade é bem antiga, é uma necessidade primitiva. Por exemplo, o filhote de tubarão já sai nadando, nasce nadando. O filhote de zebra, exatamente 45 minutos depois do seu nascimento, está galgando pela savana africana. E o filhote, vamos dizer assim, o filhote de ser humano tem uma dependência de anos de outro ou de outros seres humanos. Então nós, biologicamente falando, aliás, temos uma necessidade, uma dependência comunicativa. Isso é biológico, está no nosso cérebro. No miolo, mais precisamente, o nosso miolo cerebral ainda é o miolo cerebral dos africanos, dos seres humanos que vieram, que nos antecederam, dos nossos ancestrais, certo? Fizeram uma pergunta aqui que está todo mundo respondendo. Não, está travando. Para quem está travando a transmissão, eu peço que saia e que volte bem rapidinho, tá bem? Paulo, página 63. Então, respondendo a segunda questão, é a ideia de que há uma necessidade do homem de se comunicar em quaisquer circunstâncias, seja ele cego, seja ele surdo, seja ele mudo, ele não tendo deficiência. Ou ele tendo deficiência, isso, Paulo, usa a linguagem com as mãos. Nós temos uma necessidade biológica que está em nós de nos comunicarmos. Você vê que, por exemplo, para pessoas que são isoladas, elas são um pouco depressivas até, porque essa questão comunicativa é algo muito característico, muito dependente. Nós somos muito dependentes de nos comunicarmos uns com os outros, de mantermos relações interpessoais com outras pessoas, certo? Inter, de dentro para fora. Temos uma necessidade de comunicação interpessoal, certo? A resposta da 1, vamos reler a pergunta. O sistema de comunicação dos animais pode ser comparado ao nosso sistema linguístico? Justifique. Não, pois o sistema de comunicação, segundo o texto, segundo a autora, é o sistema de comunicação onde haja diálogo. O nosso sistema de comunicação é um sistema de diálogos. Já o sistema dos animais não permite diálogo, porque eles não conversam como nós,
certo? Eles emitem sons que podem parecer alguma coisa. Pode parecer carinho, como por exemplo quando o gato está ronronando, ou pode parecer agressivo quando o cachorro está latindo. Mas não dá para interpretar diretamente que aquilo é um diálogo. Eles não dialogam entre si, certo? O áudio tá ruim para mais alguém? Ou é só pro Alan? Tem mais alguém com problema do áudio? Não, Ana Monteiro. Tá ruim para alguns e para outros não. Deixa eu dar uma melhoradinha aqui. Talvez tenha ajudado. Quarta questão. Corrigindo a quarta questão da página 63, para quem chegou agora. Certo? Em que dispositivo legal a autora fundamentou a sua ideia de pedir a Professor. criminalização do preconceito linguístico? Pois não. Professor, é A a 3. 3. A 3? Me desculpem. Terceira questão. Verdade. Porque existem variedades linguísticas que não sofrem preconceito? Posso falar a minha? Pode sim. Eu botei assim, ó, que há variedades que não sofrem preconceito porque as pessoas pertencem a grupos que detêm o poder econômico e social se consideram superiores. Muito bem. Isso mesmo. Não dá para ter preconceito linguístico, não dá para atingir esse pessoal que se acha superior, porque justamente eles detêm muito poder econômico. Então, é meio que difícil, ou quase que impossível, que haja preconceito linguístico com pessoas de um poder aquisitivo muito alto, pessoas de classes sociais altíssimas, que falam de uma certa maneira, porque elas são pessoas que influenciam as camadas mais baixas. Ou seja, se eles são direcionadores, se eles são formadores de opinião, se eles são influenciadores, então não vai haver preconceito com o modo com o qual essas pessoas se comunicam. Essa é a principal razão. Porque, respondendo, por que existem variedades linguísticas que não sofrem preconceito? Porque há variedades linguísticas que vêm de classes altas, de classes sociais altas. Certo? Posso falar, professor? Pode sim. Pois elas são populares e ajudam os outros com a deficiência. Também. É uma resposta bem aceitável. Certo? A ideia principal é essa, a ideia de superioridade. Há uma classe social que é influenciadora, que é detentora de um poder aquisitivo, de um poder econômico muito alto, que tem um certo hábito de falar. E que por justamente ser influenciadora, ser formadora de opinião, certo? Vamos refletir bastante. Por ela ser formadora de opinião, ela deter um certo conhecimento, claro que não vai haver preconceito com o modo com o qual essa classe se comunica, o modo com o qual essa classe fala. E pode até, preste atenção, pode até haver pessoas dessas classes sociais que falem de maneira inadequada. Mas, como são pessoas muito influenciadoras, com um grande poder aquisitivo, pouquíssimas pessoas vão lá dizer: olha, seu português não é tão bom assim quanto você acha. Sua pronúncia não é tão boa assim quanto você acha. Até porque, de certo modo, isso também seria preconceito linguístico. Agora sim, quarta questão. Deixa eu só ler a resposta aqui do Riquelme. Isso, Riquelme, exatamente isso. Certo? Em que dispositivo legal a autora fundamentou sua ideia de pedir a criminalização do preconceito linguístico? E por quê? Logo, se estamos falando de dispositivo legal, estamos falando de lei, estamos falando de aparelhos de lei, estamos falando de artigos. Pode falar, Riquelme, se quiser. Eu botei assim, na própria Constituição brasileira, que diz que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Isso, exatamente. O dispositivo legal é a Constituição Federal de 1988. E ela fala que ninguém
será sujeito a tortura, tratamento desumano ou degradante. Convenhamos que reduzir uma pessoa pelo modo, aliás, desculpem, com o qual ela se comunica, sem saber da história dela, se ela teve uma boa educação, e vamos deixar entre aspas aqui, porque o que é boa educação para mim? O que é boa educação para essa pessoa? Boa educação para quem? E boa educação em que sentido? Né? Vamos Pode refletir repetir a sobre isso resposta, também. professor? Pode sim, pode sim. Pode repetir a resposta. Sim, estou fazendo a reflexão, certo? Interpretando o texto para que nós possamos responder, certo? Eu vou dar a resposta sim. Até porque estamos corrigindo. Eu estava falando sobre Professor. a... Pode falar, Maria. O senhor vai colocar a correção no Google Sala de Aula? Sim, como eu coloco em todas as outras atividades. A questão que eu quero que vocês se atentem é o seguinte: se, por exemplo, o prazo é até hoje, eu só vou corrigir hoje, aliás, amanhã ou depois. Eu não posso colocar as respostas até que o prazo de vocês me enviarem a atividade expire, certo? Se o prazo é até o dia 22, antes do dia 22 eu não vou corrigir, tá certo? Vocês têm que me enviar e eu quero o máximo de pessoas me enviando, tá bem? Então vamos lá, continuando. Estávamos falando de situação degradante, que a Constituição diz que ninguém, nenhum brasileiro ou estrangeiro também, será submetido a isso. Quando temos um caso de que uma pessoa tenta humilhar outra, tenta ser superior em relação a outra, apenas pelo modo com o qual essa pessoa se comunica, isso é sim uma situação onde está havendo uma degradação de toda a história daquela pessoa. Ela se comunica de uma determinada maneira porque foi assim que ela aprendeu. E eu não sei se ela teve uma certa educação. Eu não sei onde ela estudou. Eu não sei nem sequer se ela estudou. Eu não sei se aqueles erros, vamos colocar entre aspas também, se aqueles erros que a pessoa comete são erros de motivação. Que, como eu falei na aula passada, um erro de motivação é o seguinte: é quando a pessoa não teve contato com a palavra correta, nunca teve contato com a palavra correta e sempre falou de maneira errada. Eu usei o exemplo da palavra vassoura com V, que muito se ouve pessoas falando com B, que é inadequado falar com B, vassoura. Vassoura, na norma formal, na norma culta da língua portuguesa, não existe. Mas se a pessoa não estudou, se a pessoa não teve contato, se a pessoa tem uma certa condição social que denota que ela não teve condições mínimas de educação, por exemplo, e principalmente se eu não sou professor dessa pessoa, se eu não estou no ambiente escolar, se a minha função ali não é ensiná-la, tampouco corrigi-la, claro que eu não vou fazer isso. O máximo que eu posso é aconselhá-la. Certo? Essa é uma situação onde nós demonstramos empatia com o próximo. Nós mostramos que nós respeitamos a história do próximo, certo? Ele pode ser um camponês, trabalhador rural, seja lá o que for, que não fala de uma maneira adequada, mas que é uma pessoa de ótimo coração. E não é por causa do modo com o qual ela se comunica que ele será exposto a uma situação degradante, certo? É isso que a Constituição ela promove nesse sentido aqui. Então vamos lá, vamos responder a questão agora que nós fizemos essa reflexão. O aparelho, o dispositivo, aliás, que diz aqui, o dispositivo legal é a Constituição Federal. E a autora usa esse dispositivo legal para pedir a criminalização. Por quê? Porque a própria Constituição diz que ninguém será submetido a esse tipo de situação. Que situação? Humilhante, desumana ou degradante. Certo? Agora vamos para a quinta questão. Segundo a autora, o preconceito linguístico não atinge apenas a forma como as pessoas falam. Por quê?
o que a pergunta está dizendo? A pergunta, primeiro, ela faz uma afirmação. O preconceito linguístico não atinge apenas a forma como aquela pessoa fala, atinge também outras coisas. E por que isso ocorre? Pode falar, Riquelme. Tá me ouvindo? Pode Tá me falar, ouvindo? Tô ouvindo sim. Porque as formas linguísticas representam os indivíduos, sua identidade e sua forma de ver o mundo. É exatamente nas mesmas letras do que eu queria. Quando... Pode falar sim, também. Claro que pode. Não, porque cada um fala diferente. Também é uma resposta bem dentro da ideia que estamos procurando. Quando há o preconceito linguístico, como eu falei na explicação da quarta questão, há uma certa degradação, tá certo, Ana Monteiro, tá certo. Há uma degradação sobre a história, a identidade da pessoa, a forma com a qual ela enxerga o mundo, enxerga as coisas. O preconceito linguístico, quando você humilha alguém pela maneira com a qual ela se comunica, por uma simples palavra errada que ela possa ter dito, você está atingindo não apenas a linguagem da pessoa, você não está fazendo chacota apenas com os mecanismos linguísticos que essa pessoa se utiliza para se comunicar. Você está humilhando toda a história de vida da pessoa. Tem casos onde a pessoa é usada como chacota por não apenas a maneira com a qual ela se comunicou, mas uma maneira errada que ela se portou em algum lugar e que para ela é comum, mas para aquele ambiente talvez não seja tão comum e ficaram olhando para a pessoa querendo humilhá-la ou coisa do gênero. E isso realmente é muito degradante. E a nossa Constituição, a nossa lei maior, diz que esse tipo de situação não pode ocorrer, certo? Então, respondendo à quinta questão, segundo a autora, o preconceito linguístico não atinge apenas a forma como as pessoas falam. E por quê? É porque as formas linguísticas representam o indivíduo, sua identidade, sua história, sua memória e sua forma de ver o mundo. É isso. A linguagem é poderosíssima, é fascinante. Não é à toa que eu escolhi este caminho. Isso, Riquelme, está correto. Exatamente isso que eu queria. Agora vamos fazer a leitura da página 64, meus queridos, certo? Página 64. Pablo, eu não vou saber te responder isso. Tá bem? Eu acho que os seus colegas que vão saber responder quem é o próximo professor. Estão dizendo que é a Brenda. Vamos lá, página 64. Nossa, temos muito tempo ainda. Que coisa boa. Página 64. Todo mundo, livro aberto, página 64. Outro artigo de opinião. Posso ler o primeiro parágrafo? Tá, o primeiro parágrafo, tá certo? Comece pelo título e não esqueça os subtítulos. Tem que ter atitude. Mais do que a faculdade da primeira linha, o importante é o brilho nos olhos. O que é ser um talento? Quando comecei minha carreira há mais de 20 anos, isso tinha muito a ver com a bagagem dos jovens candidatos. Ou seja, quando alguém fazia parte de uma das 3 melhores universidades do Brasil e falava inglês fluentemente, já era considerado um talento. E todo o resto passava a ser algo a mais. Lembro-me quando participei do programa para trainees da Unilever. Tá bom. Eu ainda não tinha inglês fluente e tampouco havia feito uma das faculdades eleitas. Mas tinha algo que continua fundamental nos dias de hoje, o brilho nos olhos. Explicando um pouquinho desse primeiro parágrafo, o que a nossa autora está falando aqui na época dela,
o talento era medido necessariamente pelo seu currículo. Quão mais volumoso e quão mais prestigiados eram os nomes do seu currículo, as instituições, os endereços, mais talentoso você era. Você era considerado por quem estava observando seu currículo, por quem fosse lhe contratar, certo? Mas com relação às últimas linhas, principalmente a última parte do primeiro parágrafo, que ela tinha algo que continua sendo fundamental até nos dias de hoje, brilho nos olhos. Eu vou usar o exemplo aqui com vocês do Steve Jobs, que era o CEO, ou aqui em português, né, o presidente da Apple, a empresa que fabrica o iPhone, o iPad, o Macintosh e por aí vai. Steve Jobs não olhava currículo. Ele entrevistava as pessoas e contratava pela empolgação que elas tinham quando viam algum projeto do Steve. Na entrevista, ele mostrava um projeto qualquer que fosse, e de acordo com o que ele via nos olhos, com o que ele via de empolgação das pessoas, ele contratava ou não. Se você tem uma energia positiva, se você vai tornar o ambiente mais ativo, claro que ele vai contratar. E é isso que a pessoa em questão está dizendo. Ela tinha brilho nos olhos, ela era proativa, ela tinha iniciativa. Talvez ela não tivesse estudado em instituições muito prestigiadas, talvez ela não falasse inglês como se pedia na época, mas ela tinha o que continua sendo fundamental: brilho nos olhos. Continuando, segundo parágrafo. O tempo passou e hoje... Você leu o terceiro, tá bem? O tempo passou e hoje o conteúdo já não é diferente. Mas uma obrigação agora vital é a atitude. E atitude, para quem está no começo da carreira, tem a ver com disponibilidade e vontade. Quem não se encanta ao entrevistar um jovem ou uma jovem que nos contagia ao contar o que faz em tão pouco tempo de vida profissional? Pois não. Posso ler? A Maria leu o próximo e você leu o último, tá? Não importa se foi algo pontual e até pequeno, quando comparado ao tamanho da empresa. O que vale é ser protagonista de sua vida. Hoje, os profissionais estão muito preocupados com o que a empresa vai dar em troca. E o termo vestir a camisa virou motivo de chacota. Esse comportamento faz parte daqueles que delegam a responsabilidade do seu futuro à empresa e que dificilmente chegarão lá. Pode continuar, Maria. Sou da antiga geração que valoriza o empenho e a força de vontade. E isso não tem nada a ver com o conceito de professor. Workaholic. Workaholic significa viciado em trabalho. Ao contrário, o tempo fora da empresa é alimento para a criatividade. É quando a gente verdadeiramente gosta do que faz e pensa em como aumentar nossa contribuição, até quando vai ao cinema, tirando ideias de, quem sabe, o filme Woody Allen. de uma exposição de um bom livro. Era Júlia que quer ler? Era a Cibele. Pode continuar, Cideli. Tá me escutando? Sim. Enfim, para definir um talento, ele é preciso relacionamento cognitivo. Mas nada de individual aliado ao currículo, com uma trajetória baseada em valores. Isso alimenta qualquer alma que decide promover no criativo. Então vamos lá. Lembrando que estamos analisando um artigo de opinião. Ou seja, aqui tem, obviamente, a opinião de quem escreveu esse texto. Que no caso é a Ana Chaya, que diz aqui embaixo quem é essa pessoa. Não está ouvindo? Está com problema no áudio? Era o da Cibele, porque estava Ah. muito baixo. Ah, tá bem, tá bem.
Então vamos lá. Analisando o conteúdo principal do texto, fala que antigamente o mérito do que era talento ou do que não era talento era dado pelo currículo. O que é que tem no seu currículo é o que te faz uma pessoa talentosa. Mas que o brilho nos olhos era uma coisa fundamental, tanto naquela época e mais ainda hoje. Como eu falei, que as empresas contratam principalmente pela empolgação que você demonstra, pelo fato de você querer vestir a camisa. E aqui é uma coisa muito interessante que vale muito para professores, principalmente nessa época. O tempo fora da empresa é alimento para a criatividade, é fora do trabalho que nós mais pensamos como iremos trabalhar. Como nós mais pensamos como iremos fazer isso que estamos fazendo agora, dar aula. Mariano, você está perguntando sobre o poema. Eu quero que você mande pelo Google Classroom, tá certo? É por lá que eu vou corrigir o de todo mundo. Eu vou corrigir aqui depois que a aula acabar, tá bem? Isso dos que ainda não me mandaram, porque quem me mandou eu já corrigi. Eu deixei a atividade na sala de aula, no Classroom, para fazer um poema. Todas as instruções estão lá, tá bem? Se teve algum problema, se alguém não viu, eu posso prorrogar o prazo, tá certo? Lembrando que o meu número também está aberto para vocês se comunicarem comigo pelo WhatsApp, caso vocês prefiram. Vamos lá, vamos ler as questões que eu vou explicá-las. Primeira questão. De acordo com a autora, ter inglês fluente e uma boa formação universitária é garantia de uma boa colocação no mercado de trabalho? Sim ou não? Vocês vão colocar e vão justificar. Mais a 3. Eu não entendi a sua pergunta, Paulo. É porque, Paulo, ler o poema aqui vai consumir muito tempo. Olha, a gente tem 31 pessoas aqui. Eu não posso me dar ao luxo de deixar vocês lerem os poemas. Eu quero que vocês mandem, que eu vou corrigir a produção de vocês, a criatividade, a escrita, a ortografia, a gramática, tudo eu vou corrigir aqui, tá bem? Eu adoraria que vocês lessem, mas nós temos tempo limitado. Infelizmente, nosso tempo é limitado, tá bem? Página 65, estamos nas questões relacionadas ao texto que acabamos de ler. Eu vou repetir a primeira questão. De acordo com a autora, ter inglês fluente e uma boa formação universitária é garantia de uma boa colocação no mercado de trabalho? Eu já corrigi o de todo mundo que mandou, tá bem? Por quê? Você vai responder sim ou não, e você vai justificar de acordo com a autora, certo? Lembrando que a opinião que queremos é a da autora. Mas se a sua opinião estiver de acordo com a opinião da autora, claro que você pode enriquecer a resposta, tá certo? Segunda questão. O que significa no texto a afirmação? O que vale é ser protagonista da sua vida. Significa que explicando, né? O que vale, explicando a questão, significa ter iniciativa, tá bem? Explicando isso sobre a questão, vocês já respondem muita coisa. Ser protagonista, o que é o protagonista? É o personagem principal. Se você é o personagem principal da sua vida, é porque você está no centro, no comando ali daquela história, que no caso é a sua. Principalmente a sua história, a sua vida profissional, já que o texto fala sobre isso, sobre profissionalismo, sobre crescimento pessoal. Infelizmente vai ter que ficar para casa, tá bem? Porque o nosso tempo está acabando. Na oração. Tá certo. Na oração, hoje o conteúdo já não é diferente. Podemos classificar o termo destacado como objeto direto, objeto indireto. Lembrem-se da transitividade verbal, certo? Quarta questão. O que significa ter atitude para um jovem em início de carreira? A resposta da segunda questão está muito relacionada com a resposta da quarta questão. Se você entender bem uma, você faz a outra
com maestria. Elas são questões muito relacionadas entre si, certo? Indo para a quinta questão, a palavra workaholic é utilizada para se referir a profissionais que têm uma dedicação exagerada a seu trabalho, chamados muitas vezes de viciados em trabalho. Na verdade, a holic é viciado em algo algo é o que vem no começo. Por exemplo, work é trabalho, logo workaholic é viciado em trabalho. Por exemplo, desenho, drawaholic é viciado em desenho. Esse aholic significa viciado em. Viciado no quê? Na primeira palavra que vier. Por exemplo, guitarra, guitaraholic, viciado em guitarra, certo? Em inglês acontece o seguinte, do primeiro termo adjetivar o segundo. Mas isso, claro, é para outra disciplina. Mas eu posso deixar explicado na nossa sala de aula, né? Por exemplo, black smartphone é telefone preto. O primeiro termo é black e ele vai adjetivar o segundo, que é smartphone. Black smartphone é smartphone preto, certo? Vamos lá. Continuando, você acha que as empresas valorizam esse tipo de profissional? Que profissional viciado em trabalho? Vale a pena ser um workaholic? Isso quem vai dizer é você, a resposta é pessoal. Todas as respostas da quinta questão são pessoais, certo? Professor, Pois não. o senhor pode me explicar a 3 de novo, que eu não entendi muito? A 3? Sim. Posso sim, claro, com certeza. Deixa eu só terminar 5, tá? Pesquise sobre o assunto, reúna suas opiniões e escreva um pequeno artigo sobre. Você pode preencher essas 6 linhas aqui, 7 no caso, e que já vai estar ótimo, tá bem? 1 minuto. Vamos lá, vou lhe explicar 3. Na oração, hoje o conteúdo já não é diferente. Podemos classificar gramaticalmente, claro, né? O termo destacado, que é diferente. O termo destacado como objeto direto, ele é objeto direto. Você vai dizer se sim ou se não, e você vai dizer o porquê, tá bem? Ele corresponde a um verbo. Ele corresponde a quem? Você vai ter que classificá-lo sintaticamente, tá certo? Eu vou deixar uma explicação melhor, é porque o tempo está acabando. Eu vou deixar uma explicação melhor sobre essa questão de transitividade verbal, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, objeto direto e objeto indireto, que eu já havia passado desse conteúdo, mas eu vou repetir na nossa sala, no Google Classroom, tá bem? Nosso tempo infelizmente acabou. Lembrando, essa atividade aqui eu quero pronta na próxima aula, tá certo? Um abração, pessoal. Tudo de bom para vocês. Até a próxima, meus queridos. Tchau.